Bom dia, oitavo B. Hoje é dia 26, né? Sexta-feira. Vamos dar continuidade aí no nosso conteúdo na página 336. Na aula passada, pessoal, eu estava falando para vocês sobre as ações, né, que podem amenizar a emissão dos gases de efeito estufa. E aí eu falei que os países, eles têm alguns protocolos, né, onde vários países participam, a maioria deles, para poder diminuir, né, eles determinam atitudes que eles vão utilizar para poder diminuir o efeito dos gases de efeito estufa, tá? Então vamos ver aí nessa página 336 aí, ele está falando sobre o protocolo de Kyoto, tá? Esse protocolo tem esse nome porque foi realizado no Japão, tá? Em Kyoto. Foi em Kyoto que reuniram os países para poder determinar. Vamos ver aí o que eles falavam lá. Então, fruto de uma conferência em Kyoto, no Japão, vinculada à Conservação 4 das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, foi desenvolvido no ano de 1997 um documento chamado Protocolo de Kyoto. 1997, é o tempo que faz. Trata-se de um acordo internacional entre 173 países que visa reduzir a emissão de gases do efeito estufa por meio de algumas metas. Entrou em vigor no ano de 2005. Fizeram esse documento em 1997, mas ele só entrou em vigor em 2005. Olha o espaço que deu aí para aumentar essa quantidade de efeito estufa. Entrou em vigor no ano de 2005 e nele constam 2 compromissos. Então, esses são os compromissos que os países assinaram lá que iriam realizar. Primeiro compromisso, redução de 5% nas emissões de gases de efeito estufa entre os anos de 2008 e 2012. 2. Reduzir 18% das emissões entre os anos de 2013 e 2020. Essa meta será que foi cumprida? Porque nós já estamos em 2020, né? Não sei se foi cumprida. Olha lá. O protocolo exige o monitoramento das emissões e que sejam feitos registros precisos sobre elas. Apresentam também um fundo de adaptação criado para financiar projetos e programas de adaptação aos efeitos das mudanças climáticas elaboradas nos países em desenvolvimento que aderiram a ele. O Brasil aderiu ao protocolo em 2002. Tá? Foi criado lá em 1997, mas o Brasil só aderiu em 2002. Vamos ver aí o Acordo de Paris. O que resumiu aí, para depois a gente comentar sobre isso, pessoal. Acordo de Paris. Em nova conferência organizada pela Convenção 4 das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas em Paris, na França, foi desenvolvido outro acordo com o intuito de combater mudanças no clima. Seu objetivo é fortalecer a participação global no combate às mudanças no clima e reforçar a capacidade dos países em lidar com os impactos causados por elas. O acordo foi desenvolvido em 2015 e passou a vigorar em 2016, com a ratificação de 195 países, visando evitar que o aumento da temperatura média global em relação aos níveis pré-industriais chegue aos 2 graus Celsius. O Brasil assumiu o acordo em 2016, comprometendo-se a reduzir em 37% a emissão de gases de efeito estufa no ano de 2025, em relação ao que foi emitido em 2005. Ou seja, 20 anos aí para ele poder se organizar, né? Ainda para o ano de 2030, se propôs a reduzir em 43% essa emissão, tendo o mesmo ano de 2005 como referência. Então, pessoal, os países, eles se reúnem para isso? Se reúnem, eles elaboram um acordo entre os países, tá?
fazem protocolos. E aí, tem países que cumprem, tem países que não cumprem, certo? É a mesma coisa em relação ao urânio, né? É proibido estocar urânio. A gente sabe que a China tem um estoque grande de urânio, né? A gente sabe que a Rússia tem um estoque de urânio. O Brasil tem mínimo, mas deve ter, tem que ter, todo país tem que ter, mas é o mínimo, né? Porque é usado urânio, mas é o mínimo. Mas a China, a Rússia estocam esse grande quantidade de urânio, que é um elemento radioativo, para armas nucleares, né? Então, complicado. Mas existe aí um acordo entre os países para poder diminuir isso daí, tá? Aí a gente vai lá, como que vai diminuir? Através do quê? Das indústrias, né, pessoal? Antigamente, tem gente que ainda tem dentro de casa, vocês com certeza não, né? Mas vocês encontram pessoas que têm dentro de casa aquelas geladeiras antigas, onde o congelador fica tomado de gelo, né? O gelador fica todo cheio de gelo. Isso daí, esse gelo aí, ele é fabricado dentro dessa geladeira por gases tóxicos, gases que provocam o efeito estufa. Hoje em dia, você já não compra mais uma geladeira dessa, né? Difícil você encontrar uma geladeira dessa. Só se você comprar usada, porque eles colocam um prazo para diminuir esses gases, então eles têm que eliminar os eletrodomésticos que usam esses gases, que vão liberar esses gases na atmosfera. Então aí o que que acontece? A indústria tem que investir para poder fazer equipamentos que a gente usa que não libere mais esses gases. Então, as geladeiras mudou a maneira, né? Os automóveis também, antigamente, escapamento de automóvel, ele liberava muito esses gases. Hoje em dia não libera tanto, mas ainda libera. Ar-condicionado também mudou um pouquinho, tá? Não libera tanto, mas ainda libera gás tóxico, né? Quando eu falo libera do lado de fora, lá onde cai aquela águazinha lá. Sempre vai sair, aqui a gente não vê, mas sai aí alguns gases tóxicos, tá? Vamos ver aí agora então, pessoal, como nós podemos ajudar. Será que nós podemos ajudar? Podemos, né? Sozinhos a gente não pode fazer nada, mas quando eu digo nós, o país, né? Olha lá, como nós podemos ajudar? Nós, como cidadãos, também precisamos auxiliar na redução de gases do efeito estufa de diversas maneiras. Então, nós agora, como que nós vamos poder fazer? Só que tem coisas que a gente não consegue, olha. Produzir menor quantidade de lixo e realizar a separação correta dele, exigindo que a prefeitura destine os resíduos em locais próprios e com sistema de captação dos gases gerados por sua decomposição. Será que todo mundo consegue fazer isso na cidade onde vive, pessoal? Deveria, né? O poder público deveria resolver isso, né? Nós com esse lixão aí que nós temos, mas tudo bem. Uma outra coisa que podemos fazer, utilizar mais o transporte público ou meios de transporte não poluentes, como bicicletas, ou ainda locomover-se a pé quando os destinos forem curtos. Assim, ocorre a contribuição para a redução da queima de combustíveis fósseis. Vai reduzir, né? Menos automóveis nas ruas. Isso a cidade de São Paulo faz normalmente, né? Que é sistema de rodízio de carro, né? Eles determinam a placa dos carros, aí vê o final da placa e de tal placa a tal placa vai andar numa semana. Na outra semana eles têm que ficar na garagem, só vai poder circular outra, né? Para diminuir isso daí. Aí se alguém desobedecer naquela semana, se for parado, é multado, tá? Mais uma aí. Se possível, pegar carona ou oferecer carona aos outros utilizando biocombustíveis para abastecer os veículos.
Os biocombustíveis são renováveis e não emitem gases de efeito estufa na mesma proporção que os combustíveis fósseis e seus derivados. Uma outra coisa que podemos fazer aí: consumir produtos e mercadorias produzidos localmente, pois isso evita o transporte de outros produtos por longas distâncias em veículos que emitem gases de efeito estufa. Isso realmente dá certo, né? Produzir os produtos próximos à cidade, né? Para não ter que transportar tipo nós aqui. Só um exemplo, nós aqui em Nóbres, as frutas que nós encontramos lá no Polo Centro, que é o único local que a gente encontra fruta, né, pessoal? Mais ou menos decente. Nós não plantamos ela aqui. Ao redor de Nóbres não tem essas frutas, tem que vir de fora, né? E isso vai fazer o quê? Esse transporte vai liberar os gases. Então, isso é uma medida que seria totalmente possível, né? Plantar o que a gente consome próximo às cidades para evitar essa distância longa aí, né? Um outro ali, ó, utilizar o ar-condicionado somente quando for extremamente necessário, pois à medida que ele resfria o ambiente onde você está, emite gases que aquecem o ambiente externo. Aqui no Mato Grosso não tem como, né? Quente demais. Como é que não vai usar ar-condicionado? Tá, próxima. Apoiar e participar de campanhas de reflorestamento, pois elas auxiliam na absorção do dióxido de carbono da atmosfera. Isso é essencial. Isso daqui, essa prática aqui não só evita que seja lançado esses gases, como retira os gases da atmosfera que já existem, tá? Através da fotossíntese. Uma outra medida: comprar produtos reciclados e eletrônicos que apresentam selos indicadores de grande eficiência, pois gastam menos energia em seu funcionamento. A reciclagem reduz a exploração e a coleta de matéria-prima do ambiente, como o petróleo, a geração de energia, como a hidroelétrica, que também é responsável pela emissão de gases do efeito estufa em virtude do alagamento de áreas para a construção de reservas. Também dá certo. Próximo. Cobrar a fiscalização de emissão de gases poluentes e causadores do efeito estufa em indústrias e outros estabelecimentos. Isso daqui, pessoal, realmente existem as normas, mas as indústrias não são fiscalizadas, tá? Isso é fato. Não fiscalizam as indústrias, então o pessoal não tem consciência, não fiscaliza e isso vai passando, tá? Então existem aí, pessoal, essas medidas, existem esses protocolos, esses acordos entre os países, tá? Existem várias coisas que nós poderíamos fazer. Medidas, aliás, tem nas grandes cidades já existe muita coisa sendo feita. Tipo, o que você comprar de lixo tecnológico, você devolve onde você comprou. Se você comprou uma pilha e você utilizou tal, ela não serve mais, você não deveria pegar ela e colocar no lixo. Nas grandes cidades, as pilhas são devolvidas no local onde você comprou. Se você comprou lá no supermercado, não serve mais, ela já não presta mais, já utilizei tudo que tinha que utilizar dela, ela vai pro lixo. Então leve ela onde você comprou. Porque ali o dono do local ali, do supermercado, seja lá de onde for que você tenha comprado, ele vai guardando aquilo ali e tem um determinado dia do mês que passa o caminhão que vai levar isso daí para ter um destino correto, tá? Isso deveria ocorrer com tudo, pessoal. Principalmente lixo eletrônico, bateria de celular, o celular mesmo em si, computador antigo, porque hoje em dia todo mundo está querendo trocar, né? De computador, de tablet, de celular.
saiu um novo pronto, né? Então, nós teríamos que diminuir também esse consumismo, tá? Isso é uma coisa que já iria ajudar muito, mas, olha lá, pessoal, sobre isso daí, depois tem aí na página 330, ele tá falando da Amazonas, né? Tem aí da Amazonas, tem aí um texto sobre isso, tá? Interessante de vocês lerem. Só que aí tem um trabalho que deveria ser feito em grupo, então não vai ser feito. E aí, nós temos atividades. Página 340 até... Bastante atividade, hein? Até 346, né? Até 346. Então, eu vou deixar essas atividades aqui para vocês fazerem, pessoal. E na próxima aula, eu vou corrigir essas atividades. Como faltam uns 15 minutos, acho que 20 minutos ainda para terminar essa aula, vocês podem começar a fazer. Durante esses 20 minutinhos que vocês têm aí, vocês façam essa atividade. Próxima aula nossa vai ser na terça-feira que vem, né? E aí eu vou corrigir isso daí, tá, pessoal? Vai ser no dia 30, né? Isso. Eu vou até anotar aqui, pessoal. Vai ser no dia 30. 30/6, oitavo B, correção. Tá? Façam. E aí, na aula da próxima terça-feira, dia 30, eu vou corrigir isso daqui com vocês, tá bom? Então, até mais para vocês. Bom final de semana. Beijo a todos. Fiquem com Deus.